A aula passada a gente tinha começado a corrigir a lista de termometria, isso? Isso? Terminamos não, né? Não. Lembra onde a gente parou? Deixa eu compartilhar aqui. Acho que na 3, a 1 nós corrigimos, então, a 2 também, e a 3 não. A 3 que era igual do exemplo lá, né? Chegamos a corrigir a 3 também ou não? Opa, lista errada aqui. A 3 já também? Tá, então, partimos para 4. Estão enxergando bem? Tranquilo? Me ouvem bem também? A de condução do calor, o prazo era até ontem, né? Para entrega, né? Então, eu corrijo, sim. Se der tempo, sim. Provavelmente dá, né? Alguém quer ler a questão 4? Para animar o nosso sábado? Sábado na escola era melhor, né? A gente fazia um intervalo durante a aula e depois o intervalo no final da aula. Aí eu levava a minha filha junto. Se bem que ela tá aqui agora, ela tá junto direto, né? Incomodando. Posso mostrar um gatinho? Posso não sei o quê. Mas era mais... tudo no presencial é melhor, né? Fazer o quê? Ah, tá, Gustavo. Ano passado eu pedi para uma menina ler, e aí ela disse, ai, prof, eu tô varrendo a casa. Vocês fazem tudo durante a aula, né? Tudo bem. Ah, não tá enxergando? Mas eu pergunto as coisas para vocês, vocês dizem que tá tudo bem, ou melhor, não dizem nada. Melhorou? Sim, dá para ver tranquilamente. Vantagens do EAD, né? Dá para ficar de cobertor, de pijama, de pantufa, né? Então, vamos lá. Se ninguém lê, eu leio. Questão 4. Um termômetro de gás sob pressão constante marca 20 graus X quando o volume do gás é 50 centímetros cúbicos e 90 graus X quando o volume do gás é 60 centímetros cúbicos. A. Determine a relação entre a temperatura e a grandeza termométrica através de uma função termométrica. E B. Qual a temperatura quando o volume for 80 centímetros cúbicos. Tá. Eu quero ver se vai dar para vocês enxergarem o quadro ali, ó. Aqui fica muito longe, né? Deixa eu tentar aproximar um pouco. Muito longe. Vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem enxergar o que eu vou resolver aqui daí, tá? Vamos dizendo se dá para ver, se estão vendo só minha barriga, só minha cabeça. Tá, então nós temos, de um lado, a escala X e do outro lado é o volume em centímetros cúbicos, certo? Dá para enxergar? Não muito. Não dá para ver muito bem, né? E de lá de onde estava, que fica na mesma altura, daí fica muito longe, né?
Assim fica muito longe, né? Assim, sim, não vai ter como ver nada. O que eu vou fazer? Só um pouquinho, vou tentar fazer uns enjambres aqui. Mas daí eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né, André? Se eu entrar pelo celular. Fica ruim igual? De onde que vem essa claridade aqui? É, tá ruim. Vou tentar fugir da claridade. Não? Olha, deu uma melhorada, professor. Pois é, melhorou um pouco, prof. Um pouco. É que daí sai da claridade lá, né? Professora, Oi? o problema é que a resolução da câmera do computador é muito baixa. Se fosse com o celular, ficaria bem melhor. Tá. Vamos tentar. Eu consigo. Prof, você conseguir desativar o áudio do computador. Oi? Caso que dá eco. Pois é, mas tá desligado no celular. E o... Tá, pera. Com um fone de ouvido. Ou tire o próprio áudio do celular, prof. Eu acho que dá certo, né? Acho que agora deu, né? Agora sim. Tá, e eu consigo inverter a câmera, será? O André, ontem na aula de arte, conseguiu. Deixa eu... Não sei como é que fez. Fala como é que você fez, André. Não. Nos 3 pontinhos. Não.
Mensagens na chamada, compartilhar tela, mostrar legenda, informar um problema, configurações. Informar problema, legenda. Aê! Tá, agora como é que eu vou fazer a câmera ficar aqui para mostrar para vocês? Tá melhor de enxergar com o celular? Ah. Pois é. Assim dá, não dá? Deixa eu fechar essa câmera aqui para vocês não ficar. Dá? Então vamos lá. Sim. Assim dá. Assim tá ótimo. Pois é. Beleza, vamos ver se eu consigo escrever e manter, né, a câmera. Tá, então o problema diz que só me ajudem ali, agora eu consigo ver. Quando a temperatura for 20 graus X, o volume é de 50 centímetros cúbicos, certo? E quando a temperatura é de 90 graus X, o volume é de 60 centímetros cúbicos. E aí ele está perguntando na letra A. Ele quer saber a função termométrica que relaciona as duas grandezas, o grau X e o volume em centímetro cúbico. E na letra B, ele quer saber a temperatura em X quando o volume for de 80 centímetros cúbicos. Então, a gente pega uma temperatura em X qualquer aqui no intervalo no meio e um volume total qualquer aqui no meio. Essa distância aqui sobre essa distância vai ser igual a essa distância sobre essa distância, certo? Conseguiram enxergar ali, acompanhar? Ok? E aí, então, vamos fazer a relação. Essa distância aqui é x menos 20. Sobre a distância maior, que vai ser 90 menos 20. Igual àquela distância lá, que vai ser v menos 50, dividido pela distância maior, que é 60 menos 50. Ok? Acompanhando? Sim, sim. Muito bem. Então, aqui em cima fica x menos 20 sobre 90 menos 20, que dá 70. Igual a v menos 50, dividido por 60 menos 50, que dá 10. Podemos dividir tudo por 10 para simplificar. E aí, aqui vai ficar. Ó, bem didático aqui, o quadrinho vai ficar. X menos 20. X menos 20 sobre 70 dividido por 10, que dá 7, igual do outro lado, V menos 50 dividido por 1, que dá isso daqui. Então, a letra A seria isso aqui. Letra A, relação termométrica, função termométrica. Quando o problema pede função termométrica ou relação termométrica, é uma equação que relaciona as duas grandezas. Nesse caso, a escala X e a grandeza volume, ok? E na letra B, aí a gente substitui o que o problema está pedindo. Ele quer saber quanto que vai ser a temperatura em X quando o volume for 80. Então, aqui no lugar do volume, a gente substitui o 80 e encontra quanto que vai valer o X. Então, X menos 20 sobre 7, igual ao V, que é 80 menos 50. X menos 20
sobre 7 igual 80 menos 50, 30. Esse 7 que está dividindo pode passar multiplicando. X menos 20 igual 3 vezes 7, 21. Então, 210. Esse menos 20 vai para o outro lado, mais. Então, a temperatura em X, que corresponde a 80 centímetros cúbicos, é de 230 graus X. Ok? Conseguiram acompanhar? Tranquilo? Melhor assim do que lá no caderninho? Não, o resultado da A é isso daqui, tá? A Não, letra A é que eu você fiz, termina aqui. eu E fiz aí a diferente. letra B você termina aqui. Entendeu? É uma continuação, né? Sim, A mas letra A é só para você escrever a equação. E aí na letra B você calcula o que está pedido. Entendeu? O que tinha perguntado que eu não vi aqui? Eu fiz diferente para os resultados da B, fechou mesmo. Ok, você consegue mostrar como você fez? Ah, deixa eu dar um jeito aqui. professora, a minha também deu exatamente a mesma coisa. Eu fiz diferente na A, mas deu certo na B. Eu só não dividi por 10. Tá, Continuei não tem problema. Não tem problema. Dividir por 10 ali é só para simplificar, né? então, Mas não tem problema se não dividir por 10, tá? ok. Como lá no, quando a gente transforma de Celsius para Fahrenheit e Kelvin, a gente divide para ficar mais menor a equação, né? Não ficar dividido por 180 por 100. Aqui, quando a gente resolve, também divide só para simplificar também. Mas se não simplificar, não tem problema. Como vocês têm calculadora, né? Tanto faz dividir ou não. Ok? Mas o processo, como chegar nessa equação aqui, vocês entenderam? Sim, sim. Ok. Vamos continuar assim ou vocês querem resolver pelo Word ali, o resto? Vamos tentar assim, né? Já que estamos aqui. Vamos continuar assim mesmo, né, prof? Agora que já pegamos até um celular para fazer. Então tá. Questão 4 foi, então. Posso apagar? Querem um tempo para copiar? Foi? Não, por mim pode prosseguir. Ok, então vamos à questão 5. Alguém lê enquanto eu apago? Que saudade de um quadro. Mas não deu muito certo, né? Dá para ler, professora? Pode, por favor. 5. Há várias versões fantasiosas sobre a escolha de Fahrenheit para os pontos fixos de sua escala. Segundo uma, ele queria que a temperatura do corpo de sua esposa fosse 100 graus Fahrenheit. Se isso fosse verdade, qual seria essa temperatura em graus Celsius? Tá, então, ele está dizendo que ele queria que a temperatura do corpo humano fosse de 100 graus Fahrenheit, certo? Então, a temperatura... Opa, cadê? Temperatura em Fahrenheit, 100 graus Fahrenheit. Ele quer saber quanto que equivale essa temperatura na escala Celsius. Então, temperatura em Celsius sobre 5 igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Quando for relação entre Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, a gente usa a equação direta, não precisa construir a relação, porque a gente já construiu, né? Então, eu quero descobrir quanto que é a temperatura em Celsius, quando a temperatura em Fahrenheit for 100. Então, no lugar do TF, substitui o 100. Menos 32 sobre 9. DC sobre 5 igual 100 menos 32 dá 58, 68.
68. 68 por 9. Esse 5 que está dividindo passa multiplicando. E aí a temperatura em Celsius vai ser de 68 por 9 vezes 5 dá? Fizeram? Professora, para mim deu 37,8 graus Celsius. Não sei se está certo. 8 graus Celsius. Ok? Pega uma calculadora e confere lá 68 por 9 vezes 5. (37,777), né? Aqui pra mim deu também, 37,7. É isso aí. Arredondando vai para 8, né? Porque assim. É 77777 e um 8 lá no fim. Isso. Arredondando vai para 8, né? Porque é acima de 5, daí arredonda para cima, lembra? Ok. Lembro. Oi? Mas você falou lembro, eu falei lembro. Ah, tá. Então, a temperatura da mulher do Fahrenheit lá naquele dia era de 37,8 graus Celsius. Não estava com febre, né? Ou, se fosse criança, tá. Certo? Entendida a questão? Alguma dúvida? Posso seguir? Posso pagar? Tranquilo, né? Sim, pode prosseguir. Professora, no caso, isso aí não seria a temperatura do corpo humano que você acabou de Sim. calcular? Isso aí. Aham. Então tá certo, porque a temperatura do corpo humano é mais ou menos Isso aí. perto disso, né? Isso aí, aham. O Fahrenheit usou como medidas pontos fixos, né? Uma mistura de sal, água e... não lembro agora outra coisa, mas ele pegou três componentes lá, sal, água e alguma outra coisa como um ponto fixo, e a temperatura do corpo humano como o segundo ponto fixo. Ok. Mas por que você falou então que se fosse uma criança estaria com febre? Porque É por causa que acima de 36 já é febre pra uma criança. para criança, sim. E aí, para adulto é temperatura normal, né? Mas para criança já é considerado febre. Para adulto é acima de 38, prof, que é considerado febre? Começa a ser considerado febre? Para adulto, eu acho. Para criança, eu acho que 37,5, 38,2, alguma coisa assim. Agora eu não lembro também. Aqui em casa tá acima de 36 já é febre. Oi? Aqui em casa acima de 36 já começa a ser febre. Meu Deus! Já vai atrás de abaixar a temperatura. Então tá, vamos questão 6. Alguém lê? Eu posso ler. Vai. Um turista brasileiro trouxe aos Estados Unidos um termômetro clínico de cristal líquido, uma fita plástica em que existem pequenos retângulos que se tornam coloridos quando a fita é colocada na testa do paciente. Embora graduado nas escolas Celsius e Fahrenheit, a maioria das pessoas dos valores não se corresponde. Determine as temperaturas limites dessa fita em graus Celsius, assinalados com valores de 94 graus Fahrenheit e 104. Tá, então... Tem uma fitinha que é um termômetro, né? Coloca na testa e ele vai indicando a temperatura. E aí ele quer saber, na verdade, resumindo, né? Quanto que vale a temperatura de 94 graus Fahrenheit na escala Celsius e quanto que vale a temperatura de 104 graus Fahrenheit na escala Celsius. Então, temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. A primeira, então, vai ficar TC sobre 5 igual 94 menos 32 sobre 9. Então, a temperatura em Celsius sobre 5 igual 94 menos 32 dá 62, isso?
62. Isso. 2 dividido por 9. Então, a temperatura em Celsius vai dar igual a 62 dividido por 9 vezes 5 dá 34,4. 34,4. Foi isso que deu para mim. Isso, 34,4. Graus Celsius. E a segunda, temperatura Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Temperatura em Celsius sobre 5 igual 104 menos 32 sobre 9. Temperatura em Celsius sobre 5 igual 104 menos 32, 72 sobre 9. Passando o 5 multiplicando, dividindo 72 por 9, vai dar 40. quanto? 40 40. 40. Isso, 40. 40 fechadinho. graus Celsius. Ok. É verdade, né? 72 por 9, 8. 8 vezes 5, 40. Duh. Muito bem, entendida a questão? Alguma dúvida? Tem item B, né? Ou não? Ah, não, essa não. Tem a letra B. Aham, tá. Então, letra B. Ai, muito pequena aqui. A temperatura em graus Fahrenheit do valor equivalente a 37 graus Celsius. Então, eu quero ao contrário, eu quero uma temperatura em Celsius para Fahrenheit. Então, pega a mesma relação, TC sobre 5, igual a TF menos 32 sobre 9. TC, então, é 37 sobre 5, igual a TF, que é o que eu quero descobrir, menos 32 sobre 9. Ok? 37 por 5 não dá exato, né? Quanto que dá 37 por 5? 7,4. Fechou aqui. 7,4. Vou fazer aqui. 7,4. Aí esse 9 que está multiplicando, que está dividindo, passa multiplicando. Igual a TF menos 32. Então, multiplica 7 por 4, 7,4 por 9. 66,6. Então, a temperatura em Fahrenheit menos 32 igual a quanto? 66,6. E aí, esse 32 que está menos vai passar para o outro lado, mais. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser 66,6 mais 32, que vai dar uma temperatura final de 98,6. 98,6 graus Fahrenheit. Ok? Entendido a questão? Entendido como fazer essas transformações? Cuidem, né? Primeiro a gente tem que passar o que está dividindo para o outro lado multiplicando para depois fazer a soma, tá? Felipe, diga, levantou a mão? Ah, sim. Professora, a gente vai estudar sobre a mesma conversão, só que para milhas, tipo de quilômetros para milhas? Não, isso é primeiro ano. Ah, ok. Só relembrando, então. Aham. Não, transformações de comprimento, massa e tempo é primeiro ano. Ok. Certo? Entendida a questão 6? Alguma dúvida? Podemos... Pode prosseguir. Ok. Questão 7, então. Suponha que em um livro de física muito antigo você encontre a referência a uma escala termométrica G, cujos pontos fixos adotados sejam menos G para a fusão do gelo e 130 graus G para a água em ebulição.
determine a relação entre a escala Celsius e a escala G e a temperatura em graus Celsius que corresponde a 70 graus G. Então, de novo, vamos ter uma relação entre essa escala G e a escala Celsius. Não vou fazer tão grande, doutor. Aí ele diz que o embaralhou tudo. Corresponde a menos 20 graus G, a temperatura de fusão, ou seja, o 0 graus Celsius, né? E corresponde a 130 graus G, a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius. Ok? Letra A, ele quer saber a relação entre a escala G e a escala Celsius. Pegamos aqui no meio um valor qualquer de G e aqui no meio um valor qualquer de C. Essa distância sobre esta vai ser igual a esta sobre esta. Ok? Muito bem. O que é essa distância aqui? É G menos 20, ok? Tomem cuidado porque aqui já tem um sinal de menos. Então, você tem que fazer o jogo de sinal, né? Então, aqui vai ficar G menos 20, certo? Porque é sempre o final menos o inicial, né? Final menos inicial. Então, final menos o inicial, que é menos. Então, coloque entre parênteses para não se confundir com o sinal. Dividido por essa distância aqui, que vai ser 130 menos 20 também, certo? E aí lá vai ficar C menos 0 sobre 100 menos 0. Ok? Acompanhando? Então, aqui, G menos 20 vai ficar G mais 20 sobre 130 menos 20, 130 mais 20. Igual C menos 0, C, sobre 100 menos 0, que dá 100. Então, aqui vai ficar G mais 20 sobre... Deixa eu aproveitar o quadro, né? Já é pequenininho. Aqui vai ficar, ó. G mais 20 sobre 130 mais 20, que vai dar, cadê? Lá, 150. Igual a C sobre 100. Podemos simplificar, ó, essa simplificação que a gente faz é sempre do denominador, tá? A parte de cima você não mexe, porque é uma soma, né? Não tem como simplificar quando é uma soma. A não ser que os componentes sejam iguais, né? O que a gente sempre vai simplificar é o denominador. Então, no caso, eu tenho 150 e 100. Eu posso simplificar dividindo tudo por 20, né? Se não quiser simplificar... Eu coloquei por 50, professora. Também. 50, verdade. Dá melhor, né? Isso aí. Simplifica melhor. Muito bem. Então, vai ficar desse lado G mais 20 sobre 150 por 50, que dá 3. E aqui, C sobre 50, 100 por 50 sobra 2. Muito bem. Então, letra A, relação termométrica, é isso daqui, é a equação que relaciona as duas escalas, a escala G e a escala Celsius, ok? Aí, na letra B, o que ele pede? A temperatura em graus Celsius, que corresponde a 70 graus X. Então, na letra B, eu quero a temperatura em graus Celsius, que corresponde a G igual a 70 graus G. Isso? Isso. Então, você pega a relação que a gente encontrou, G mais 20 sobre 3 igual a C sobre 2, e aí substitui o valor do G que a gente quer encontrar em Celsius. Então, fica 70 mais 20 sobre 3 igual a C sobre 5. 70 mais 20, 90 por 3, e esse 2 que está multiplicando, dividindo, vai multiplicando. 90 por 3, 30. 30 vezes 2, 60. Então, a temperatura que corresponde a 70 graus G corresponde a 60 graus Celsius. É isso? Tá certo? Fechou aqui, professora.
Ok. Entenderam a questão? Conseguem fazer essa relação aí tranquilo? Nessa parte de termometria, o mais difícil é isso. Ok? O mais difícil é construir essa relação. E aí, o resto é matemática, né? Deixa eu tomar uma água. Tudo bem, questão 7, então? Posso pagar? Pode. Beleza. Viu, prof? Antes a Luísa tinha pedido, prof, eu faço por regra de X, pode? Na hora de multiplicar, na hora de dividir ali, né? Não na hora de construir a relação, né? Ok, pode, aham. Dá no mesmo, né? Eu vim pro computador para fazer uma coisa e esqueci, ó. Abaixar a questão aqui pra gente enxergar. Ah, questão 8. Questão 8, ela tá falando de variação. Foi para vocês que quando eu expliquei isso, a metade já tinha saído? Sim, acredito que sim. Tá, então eu vou primeiro explicar, depois eu corrijo a questão, tá bom? Quando o problema está pedindo variação de temperatura e não temperatura, tem uma diferença, tá? Quando é temperatura, a gente vai usar aquelas relações lá de Celsius e Fahrenheit e Kelvin que a gente tem. Então, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Quando o problema fala em variação, essa relação é diferente, tá? Se eu quero a variação, se eu tenho uma variação em Celsius e quero essa variação em Fahrenheit, eu não posso usar essa equação aqui, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar como que a gente constrói essa relação. Primeiro, eu vou fazer os três já, tá? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Partimos da temperatura de fusão nos três casos, aqui é 0, aqui é 32, aqui é 273. E a temperatura de ebulição, 100, 212, 373. E aí, quando a gente vai construir a relação de temperatura, a gente pega uma temperatura aqui no meio qualquer nas três escalas, certo? Temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit, temperatura em Kelvin. E aí a gente mede, e a gente compara essa distância com essa distância com essa distância. Essa distância com essa distância com essa distância, ok? Quando a gente tem variação, a gente vai pegar um intervalo aqui. Deixa eu mostrar, ver se está aparecendo. A gente vai pegar aqui nessa escala um intervalo de temperatura em Celsius, ok? Delta ficou estranho. Um intervalo. Então, eu não vou fazer mais o ponto inicial e o ponto final. O que eu vou comparar vai ser esse intervalo aqui, ok? Então, eu pego um intervalo em Celsius, um intervalo em Fahrenheit e um intervalo em Kelvin. Ok? Estão acompanhando? E aqui também um intervalo em Kelvin. E aí, na hora de eu comparar, é isso que eu vou comparar. Essa distância, que é a variação em Celsius sobre a distância maior. Então, vai ficar ΔC, variação em Celsius, sobre 100 menos 0.
igual a esse intervalo aqui, ΔF sobre 212 menos 32, igual esse intervalo aqui, ΔK sobre 373 menos 273. O que que vai mudar? Aqui vai ficar ΔC sobre 100 igual ΔF sobre 180 igual ΔK sobre 100. Simplificando tudo por 20. Então, aqui fica variação em Celsius sobre 5 igual a variação em Fahrenheit sobre 9 igual a variação em Kelvin sobre 5. Tá? A gente não vai mais ter aquele menos 32 aqui e o menos 273 aqui, porque o que eu estou considerando é o intervalo, a variação em Fahrenheit, a variação em Kelvin, a variação em Celsius. Ok? Entenderam? Então, se o problema fala em variação, calcule quanto vale a variação. Peraí, que eu acho que tem alguém querendo entrar. Professor, o delta que a gente pode escolher qualquer lugar ali, né? Como assim? Porque a variação ali, o delta que você colocou, você escolheu um lugar. Sim, a gente pega no meio, né? Mas pode ser em cima, pode ser embaixo, tanto faz. A Ok. gente pega no meio para construir a relação, né? Isso aí. Então, se pede variação, você não pode usar essa relação aqui de Celsius para Fahrenheit, por exemplo. Você vai usar esta daqui, certo? Muito bem. Então, vamos resolver a questão 8. Querem um tempo para copiar ou podemos seguir? Eu quero tempo para copiar, professora, que eu errei. Ok. Na verdade, essa não é a resolução, tá? Sim, é só A para dar explicação início. do que a gente vai usar. Isso. Então, tá. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor. Assim fica ruim, né? Querem que eu coloque a câmera virada e aí você que pega tudo e aí vocês tiram uma foto, pode ser? Que aí pega toda a explicação? Tem como fazer isso? Se der, para não atrapalhar muito. Não, é só que fica ruim eu ficar segurando aqui, né? Vocês conseguem fazer um print? Tenta aí ver se fica bom, senão eu fico ali esperando, não tem problema. No caso, eu acho que não dá, professora, porque a resolução tá bem ruim. Tá muito ruim? Tá. Daí não dá. Aham. Ok. Aí é a claridade da janela que atrapalha, né? Só pegar uma água.
Me avisem quando terminar. Professor, o que que tá naquela conta do canto inferior esquerdo? Canto inferior à esquerda aqui. Exato. Ah, tá, obrigado. E aí depois vem o final, né? Simplifica e aí fica naquela equação final lá. Quer que fique onde? Aqui ou lá? Pode ser lá agora, professor. Tá. Que saudade da escola, né? Aquele quadrão inteiro para escrever. Aí, professor, Pois é. consegui acabar nos seus outros. Ok. Mais alguém copiando? Não. Mais alguém copiando? Se alguém estiver copiando, dá um grito, senão eu vou apagar. Nada a declarar, então. Bora. Aí aparece alguém e diz, estava copiando. Questão 9. A questão 9. Alguém quer ler? Não, professora, no caso, você falou que não tinha acabado ainda 8, né? Não acabamos a 8, claro. Então, é a 8. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é de... que ruim de enxergar. 25 graus Celsius e a temperatura final é de 80 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit? Então, ele quer saber a variação na escala Fahrenheit e a variação na escala Kelvin. Como essa variação aqui vai dar? Variação da temperatura em Celsius. Variação é sempre final menos inicial, né? Variação de temperatura, então temperatura final menos a inicial. Então, aqui vai ser temperatura final menos a inicial. Final 80 menos a inicial, que é 25, vai dar uma variação em Celsius de 55 graus Celsius. Isso? Acompanharam? Sim, professor. Aí ele quer a variação em Fahrenheit. Variação em Fahrenheit, como a gente viu agora há pouco, vai ser variação em Fahrenheit sobre 9 igual a variação em Celsius sobre 5, ok? Então, variação em Fahrenheit sobre 9 igual a variação em Celsius que a gente tem, que é 55, dividido por 5. Então, a variação em Fahrenheit sobre 9 igual a 55 por 5 dá 11. Esse 9 que está dividindo passa multiplicando, certo? Então, a variação em Fahrenheit vai ser de 99 graus Fahrenheit. Ok? E a variação em Kelvin? Variação em Kelvin, lembram lá como é que ficou a relação?
era a variação em Kelvin sobre 5, igual a variação em Celsius sobre 5 também. Então, se tem esse 5 dos dois lados, né, vai embora. Ou seja, a variação em Celsius, a variação em Celsius vai ser igual à variação em Kelvin. Então, a variação em Kelvin é 55 Kelvin. Certo? Certo? Entendeu a questão? Alguma dúvida? Professor, eu fiquei uma dúvida, porque você fez a fórmula do Celsius, mas você não usou o divididos por 5. Porque o problema já estava em Celsius, era isso? Você fez o T final menos o T inicial. Não entendi. Porque ali você faz o T final menos o inicial no ΔC, certo? Certo? Então, por quê? Porque o problema já dá em Celsius os... Sim. Aham. Ele está pedindo essa variação em Fahrenheit e Kelvin. Então, primeiro você calcula quanto que é essa variação, né? Você poderia passar 25 Celsius para Fahrenheit, 80 Celsius para Fahrenheit e aí calcular a variação. Ou passar 25 Celsius ou não, e passar 25 Celsius para Kelvin, 80 Celsius para Kelvin e calcular a variação. Fazendo assim é mais fácil, né? Entendi. Entendeu? Uhum. Aí você calcula a variação em Celsius e transforma a variação só. Não precisa transformar cada temperatura, entendeu? Uhum. Daria certo também, né? Mas seria mais trabalhoso. Agora, por que o ΔK de Kelvin é igual ao delta de Celsius? Intervalo. Porque as duas escalas, elas têm o mesmo intervalo, né? Elas são divididas em 100. E aí, se eu pegar uma variação em Celsius, vai ser igual a uma variação em Kelvin também. Ok. Em Fahrenheit vai ser diferente por causa que a divisão é em 180, né? Uhum. Ok. Beleza. Certo, gente? Entendido a questão 8, entendido quando pedir variação. Variação, daí vocês têm que lembrar que é diferente da temperatura, tá? Posso pagar aqui ou querem um tempinho? Pode pagar? Ó. Agora sim, questão 9. Julgue, nossa senhora, julgue as afirmações abaixo. 1. A escala Celsius atribui 0 para o ponto de fusão do gelo e 100 graus para o ponto de ebulição da água. Verdadeiro ou falso? Oi, estão me acompanhando? Sim, sim. Então, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, diz a Luísa. Concordam com a Luísa? 2. O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? Falso? Por quê? Verdadeiro. 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 Na verdade, é menos 273,15, mas dizer que é 273 está certo também, né? Então, verdadeiro. 3. 1 grau Celsius equivale a 1 grau Fahrenheit. Verdadeiro ou falso? Não sei, só sei fazendo a conta. Então, temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ele está perguntando se 1 grau Celsius equivale a 1 grau Fahrenheit. Então, vamos fazer. Se for 1 grau Celsius, quanto que vai dar em Fahrenheit? Então, 1 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9.
Vou passar esse 9 que está dividindo para cá, multiplicando, e o 5 que está dividindo aqui para lá, multiplicando. Então, vai ficar 9 igual a 5 vezes TF menos 32. Então, aqui fica 9, 5 TF menos 5 vezes 32, 160. Então, aqui fica 5 TF. Esse 160 que está menos vai passar para o outro lado, mais. Então, fica 160 mais 9. 5 TF igual a 169. TF igual a 169 dividido por 5, que dá... Quanto que dá ali? Dá diferente de 1, né? Então, é falso. Ok? Professora, no caso, eu acho que nem precisava ter feito conta, né? Ué? Porque você falou que a graus Kelvin é a mesma coisa que graus Celsius, Não. a relação. E daí tu falou que de Fahrenheit é de 180. Isso quando a gente fala em variação, tá? A variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. A temperatura, não. Ok? Em Fahrenheit, nem a variação vai ser igual. Letra A. Ah, isso, letra A. Estão corretas, letra A, somente 1 e 2. Muito bem. Aqui dá 33,8 graus Fahrenheit. Saí. Ok? Entendido a questão? Segundo o Google, sim. Ah, jura? Segundo o Google, segundo o... Como é que é o nome? O Braille, né? Questão 10, a questão 10 é chatinha porque tem que usar o vírgula 15 junto, né? Mas ela não é difícil. Ai, posso pagar 9? Ficou só quais mesmo, prof? Oi? Ficou só 1 e 2, né? Certo. Isso, aham. 1 e 2 certo, 3 é falso. Ah, vai ficar pago agora. Ficaram espertos. Questão 10, alguém quer ler? O álcool ou etanol possui ponto de fusão igual a menos 114,1 graus Celsius. Então, temperatura de fusão do álcool é menos 114,1 graus Celsius. E ponto de ebulição, temperatura de ebulição igual a 78,5 graus Celsius. É por isso que em temperatura ambiente, cerca de 20 graus Celsius, o álcool é um líquido. Passando para a escala Kelvin, o ponto de fusão e o ponto de ebulição do etanol são, respectivamente, iguais. Tá? Então, eu quero transformar para Kelvin, tá? A temperatura em Celsius, lembram lá da relação? A temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Então, se eu quero passar de Kelvin para Celsius, diminui 273. Se eu quero passar de Kelvin para Celsius, diminui 76. Ok? Se eu quero passar de Celsius para Kelvin, soma 273. Ok? Porque daí eu vou passar esse aqui para o outro lado mais. E aí, se vocês fizerem... Eita, eu não estou mostrando nada, né? E aí, se vocês fizerem com 273, vocês vão ver que não vai dar nenhum daqueles itens lá, porque ele está usando 273,15. Tá? Aí, se usar 273,15, vai dar certo.
Então, a temperatura em Kelvin. Vamos fazer primeiro o ponto de fusão. Ponto de fusão vai ser temperatura em Kelvin, que é que eu quero descobrir, é a temperatura em Celsius menos 114,1 mais 273,15. Calcula aí para mim, faz favor. Agora, no caso, por que você usou 273,15 mesmo? É só para dar algum item correto ali, senão não vai dar. Eu percebi quando eu fui fazer. Aqui pra mim, prof, fechou. É a primeira parte nessa. Seria. Oi? Aqui pra mim fechou 159,5. 0,05. 0,05 Kelvin. Isso. Isso, se pegar o valor exato, né? Estão me perguntando ali por que 273,15. Se pegar o valor exato, é 273,15. Aí a gente aproxima, né? Como tudo na física é simplificado, aproximado, a gente aproxima para 273. Nesse problema, se você usar 273, não vai dar nenhum daquele item ali corretamente, tá? Por isso que tem que ser 273,15. Mas quando eu fizer alguma prova, alguma coisa, usem 273, não precisa daquele 15 lá, tá? Tá, então deu isso no ponto de fusão, certo? Confere. E no ponto de ebulição, ó, que letra linda, viu? Vocês não conhecem minha letra ainda, ó. Vai ser a temperatura em Kelvin igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Então, aqui vai ser 78,5 mais 273,15. Que dá? Aqui pra mim fechou 351,65. 351,65. Isso? Isso. Então, é o item. Qual o item que é o correto? A, B, 159,05 e 351,68. Provavelmente aqui deu diferença por causa da aproximação, né? Ele deve ter usado Isso. O mais aproximado ficou o B. Então é o B. Exatamente. Eu fiz só o 273, eu não peguei o 0,15 e também cheguei mesmo na letra B. Ok. Muito bem, então essa parte aí de termometria, transformações de escalas, tudo certo? Nossa, vocês estão vendo a bagunça do meu quarto, que vergonha. Eu mudei há pouco, aí tem um monte de coisa espalhada ainda. Quadro, eita, que bagunça. Entendido, então, essa parte de termometria, transformações de escalas termométricas, tem alguma dúvida em relação a isso? Não? De minha parte, não. Então, De minha parte também não, prof. seguir. Ai. Tá, e aí, no último sábado passado, tinha ficado uma aula de condução de calor, né? Deixa eu compartilhar aqui para fazer uma explicação geral, assim, depois a gente corrige a lista.
Tá, então, nessa aula ali de condução do calor, transmissão de calor, o mais importante é entender o que é calor, tá? Então, vamos lembrar do equilíbrio térmico. O que acontece no equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico a gente já falou quando definimos temperatura, né? E termômetro, etc. O equilíbrio térmico acontece quando a gente pega dois objetos de temperatura diferente, um com temperatura maior, um com temperatura menor, e coloca os dois em contato. Quando a gente faz isso, vai haver uma troca de energia, um fluxo de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, até que os dois atinjam a mesma temperatura. Esse fluxo de energia, essa transmissão de energia, essa troca de energia é o calor, ok? Então, calor não é aquilo que a gente não está sentindo nesses dias, né? Que é o contrário do frio. No nosso senso comum, no nosso dia a dia, a gente usa o calor nesse sentido, né? Que quando o dia está muito quente, a gente diz, hoje está muito calor. Mas isso não é o calor. Calor é troca de energia, é energia em trânsito, tá? Só existe, energia em trânsito. Só existe calor enquanto há essa troca. Depois que os dois objetos atingem a mesma temperatura, não há mais calor, ok? Esse é o ponto mais importante dessa parte aqui, que vai continuar quando a gente falar de calorimetria também daqui a alguns dias, certo? Então, calor é troca de energia. E aí, essa troca de energia, essa troca de calor, ela pode acontecer de 3 formas, que é isso que a gente vai ver aqui nas transmissões de calor. Então, pode ser por condução, que acontece principalmente nos sólidos, convecção, que acontece nos fluidos, e irradiação, que acontece sem necessidade de meio material, tá? Então, quando você coloca uma panela no fogo, por exemplo, só o que está em contato com o fogo é a base da panela, mas toda a tua panela, inclusive o cabo, vai esquentar. Esse processo de condução de calor é chamado de condução. Esse processo de transmissão do calor é chamado de condução. Nos fluidos, né, na água e no gás, acontece troca de calor por convecção. Então, vai formar linhas de convecção, ok? E aí, radiação, mesmo que você não encoste no fogo, na fogueira, lá no fogão a lenha, a gente sente o calor do fogo, né? Mesmo sem ter necessidade de contato. Então, isso é irradiação. Então, a condução, ela vai acontecer principalmente nos sólidos. Como que acontece o processo de transmissão de calor por condução? Digamos que eu tenho um material e ele está todo numa temperatura lá. E aí eu vou começar a aquecer esse material por uma região, tá? Então, aqui está uma chama de vela. Vocês estão falando alguma coisa no chat ou não estou vendo? Tá. Eu tô com o dedo queimado aqui também. Normal. Tá, então a gente começa a aquecer uma parte do material, e aí o que vai acontecer quando a gente aquece esse material? Vai aumentar a agitação térmica dessas partículas, tá? Vai aumentar o movimento dessas partículas. Então você imagina, você tem uma partícula ali que está bem agitada do lado de uma que está mais paradinha. Essa que está agitada, deixa eu ver se vocês estão enxergando. Essa que está mais agitada, ela vai começar a bater na vizinha, vai ficar incomodando a vizinha, então a vizinha também vai começar a se agitar. E aí essa agitação vai ser passado para outra vizinha e assim por diante, tá? Até que todo o material tenha a mesma temperatura, tenha a mesma energia, a mesma vibração, ok? Conseguiram acompanhar o processo de condução? Uma vizinha aquece a outra vizinha, que aquece a outra vizinha e assim por diante. Esse processo é de partícula por partícula, tá? Então, condução, processo de propagação do calor, na qual a energia térmica passa de partícula para partícula de um meio. Isso é um ponto importante. A condução, para acontecer, precisa ter um meio material, diferente da irradiação, ok? Aí, o processo de
convecção. O que acontece no processo de convecção? A gente vai ver que quando a gente aumenta a temperatura, vai aumentar o volume também, tá? E se aumenta o volume, lembram da densidade? Densidade é massa sobre volume. Então, se aumenta o volume, o que acontece com a densidade? Diminui, ok? Então, se a densidade diminui, essa parte, então imagine lá, a gente está numa sala de aula ou num cinema lá. A parte mais aquecida é a parte que está mais próxima das pessoas, concordam? Então, essa parte que está mais próxima das pessoas vai aumentar a temperatura. Imagine todo o ar que tem ali nessa sala. Então, essa parte que está mais embaixo vai ficar com uma temperatura maior. Se a temperatura é maior, o volume é maior também. Se o volume é maior, a densidade é menor, certo? Se a densidade é menor, o que acontece se a gente coloca num... Lembram o que acontece quando a gente coloca num líquido um objeto com densidade menor? Ele vai para cima, né? Ele flutua. Então, é isso que vai acontecer no fluido também, no ar também. Então, essa parte de baixo que está mais aquecida, ela tem uma densidade menor. Então, ela sobe, ok? Então, essa parte que está com uma densidade menor, sobe. E aí, essa parte de baixo vai aquecer, vai passar um tempo, essa parte vai aquecer, vai aumentar o volume, vai diminuir a densidade, ela vai subir também. E aí, essa daqui já diminui a temperatura, desce. E aí, vai formar essas linhas de convecção, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, vai formar linhas de convecção. O ar quente sobe, o ar frio desce. Aí, quando o ar frio desce, ele esquenta, ele sobe de novo, aí o que estava em cima já esfriou, ele desce e aí forma esse processo cíclico, tá? Isso vai acontecer nos fluidos, líquidos e gases. Então, quando você coloca uma chaleira a esquentar lá no fogo, por que a água esquenta? Se você olhar bem, você consegue ver umas bolinhas para lá e para cá dentro da água. Já observaram isso? Se a gente colocar, dá para fazer essa experiência, tá? Se você colocar fitinhas de alumínio, a gente consegue ver essas fitinhas descendo e subindo, seguindo as linhas de convecção, ok? Então, a convecção vai acontecer nos fluidos, líquidos e gases. É o que explica como que a geladeira funciona, né? O funcionamento da geladeira é por convecção. Os alimentos dentro da geladeira se refrigeram por convecção e o ar-condicionado também, né? Por que é aconselhável que o ar-condicionado seja colocado em cima? Porque o ar quente, que tem menor densidade, vai estar em cima. Aí vem o ar-condicionado, esfria aquele ar. Então, o ar desce, sobe um outro ar mais quente e assim vai fazendo esse processo. Ok? E conseguiram entender o processo de convecção? Deixa eu ver os comentários, né? Assim também com a bomba atômica. Com a bomba atômica, não sei. Professora, Bomba atômica é fusão e fissão, né? Sim, é que eu tava querendo dizer porque você falou ali que as partículas uma vai encostando na outra, e daí o atrito vai gerando calor. Tá. É parecido. Tá. Na verdade, é mais uma explosão, né? Eu não sei muito bem. Tá. Quando a água cai na chapa do quente do fogão, ela sai pulando. Se é isso que você está falando. Não, na verdade, eu acho que ela sai pulando pela diferença de temperatura, né? Acho que não é isso. Por isso os alimentos gelam mais embaixo da geladeira. Mais embaixo, não. Não, é mais em cima, né? Na verdade, toda a geladeira vai resfriar igual, né? Quando você coloca um alimento quente lá, o ar frio da geladeira vai resfriar aquele alimento. Não, isso é diferente, né? Porque o processo do freezer, daí ele tá separado lá, ele vai ser outro processo. Eita. Ok.
Certo? Então, a convecção vai ser por linhas de convecção. Isso, o ar-condicionado sim, né? Porque daí o ar frio vai esfriar. Tem freezer embaixo também, né? O ar-condicionado, ele vai esfriar o ar quente, o ar mais quente, ele fica em cima, né? E aí, por isso que o ar-condicionado tem que ficar em cima. Ok? Muito bem. Por que o ar quente fica em cima mesmo? Porque quanto maior a temperatura, maior o volume, aí se aumenta o volume, diminui a densidade, por isso que esse ar sobe. Aí esse ar quente sobe, o ar-condicionado resfria, então diminui, aumenta a densidade de novo, e aí ele desce e assim por diante. Isso aí. Sim, né, André? Uhum. Se você colocar um alimento quente lá, ele vai começar a ceder calor para o meio até que ele fique na mesma temperatura, né? Depois de um tempo, tudo vai ficar na mesma temperatura. Isso aí. Uhum. Ok? Tá, vamos seguir, senão não vai dar tempo da gente corrigir a lista. Tá, convecção é isso. E aí, deixa eu só ler aqui, é um processo de transmissão do calor no qual a energia térmica muda de local, acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Ocorre somente nos fluidos, gases e líquidos. Então, ó, quando a gente aquece, quando a gente faz o processo de transmissão do calor por condução, vai aquecendo partícula por partícula. Não há mudança no material, né? A convecção, a matéria vai mudar de lugar. Então, o ar que estava ali mais quente, ele vai subir porque diminuiu a densidade. Então, todo aquele material que estava ali vai se movimentar. Por isso que forma essas linhas de convecção, tá? Então, é uma energia térmica muda de local. Toda aquela energia, todo aquele material, inclusive, muda de lugar, ok? E na irradiação, então, como que a gente sente, né, o calor do sol aqui, sendo que o sol está lá onde não existe nenhum meio material, né? Então, a energia térmica do sol, ela consegue chegar até a Terra por ondas eletromagnéticas. Então, essa energia vem através de ondas, e essas ondas, elas não precisam de meio material para se locomover, né? Para se propagar. E aí, quando chega aqui na Terra, boa parte dessa onda eletromagnética é transmitida, é transformada em energia térmica, por isso que a gente sente o calorzinho do ar, do sol, ok? Então, é um processo que não precisa de meio material, ele se propaga por ondas eletromagnéticas. É o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas se transformam em energia térmica, por isso que aumenta a temperatura. Certo? Muito bem. E aí tinham ficado, então, os exercícios, né? Uma lista sobre essa parte de condução do calor. Opa, deixa eu compartilhar aqui para a gente corrigir rapidinho. Questão 1, alguém quer ler? Posso, professora? Pode. Ok. Número 1. Um copo de água está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Júlia coloca cubos de gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir porque justifique. Letra A. O gelo irá transferir frio para a água. B. A água irá transferir calor para o gelo. C. O gelo irá transferir frio para o meio ambiente. D. A água irá transferir calor para o meio ambiente. Tá, então essa questão está falando sobre transmissão do calor. O calor sempre vai se propagar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, não existe transmissão de frio, tá? O frio não se transmite. O que se transmite é calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Então, nesses dias mais frios aqui, com a temperatura menor, por que a gente sente mais frio? Porque o nosso corpo perde calor para o ambiente. A temperatura do nosso corpo é maior que a temperatura ambiente, então, como as coisas sempre tendem a ficar na mesma temperatura, né, tendem ao equilíbrio térmico, o nosso corpo vai cedendo calor para o ambiente, por isso que a gente sente mais frio,
ok? Então, letra A, o gelo irá transferir para a água, irá transferir frio para a água, errado, não existe transferir frio, ok? Letra C, então já eliminamos letra A, errado, e C, o gelo irá transferir frio, também não transmite frio, errado. A água irá transferir calor para o ambiente. Ó, ele diz água a temperatura ambiente. Então, a água e o meio ambiente já estão em equilíbrio. Então, errada também. A água, B. A água irá transferir calor para o gelo. É isso que acontece, né? A água está numa temperatura maior que o gelo, ela vai ceder calor para o gelo. Por isso que a temperatura da água diminui. Ok? Então, o item correto, deixa eu apagar os outros aqui que eu tinha feito antes. O item correto é a letra B. E por quê? Porque o calor sempre se transfere do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Certo? Entendido isso? Sim? Podemos a 2? Sim. Isso, é só justificar a correta, isso aí. Questão 2, então. Explique com suas palavras por que é aconselhado que seja instalado o ar-condicionado em lugares mais altos em um cômodo. É aquilo que eu falei da convecção, né? Porque em cima vai estar o ar mais quente. Então, por isso que é aconselhável que o ar-condicionado fique lá no alto, né? O gás mais quente, se tiver pessoas em um ambiente, essas pessoas, o calor dessas pessoas vai aquecer a parte que estiver mais próximo delas. Como aumenta a temperatura nessa região? Aumenta o volume, diminui a densidade. Então, essa quantidade de ar mais quente vai subir. Então, essa parte que está com a temperatura maior vai estar em cima. Por isso que o ar-condicionado é melhor que esteja em lugares mais altos. Ok? Entenderam? Podemos questão 3. Julgue as afirmações a seguir. O processo de propagação do calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Tá? Então, irradiação é o processo lá do Sol, lembram? Então, não precisa de meio material, verdadeiro. Ok? 2. A convecção térmica é um processo de propagação do calor que ocorre apenas nos sólidos. Convecção acontece nos sólidos, convecção é esse processo do ar-condicionado. Então, essa daqui é falsa, vai acontecer nos fluidos, né? Líquidos e gases. Sim. 3, a transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. A transferência de calor ocorre em virtude da diferença de temperatura. É isso? Sim. Isso, né? Então, estão corretas 1 e 3. Letra D. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? 4. Calor é a energia que se transfere de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. B. A energia contida num corpo. Tá, então dizer que um corpo possui calor, tá certo? Não, né? Um corpo possui temperatura. Temperatura é do corpo. Cada corpo tem a sua temperatura. Calor só vai existir enquanto tiver diferença de temperatura, tá? Enquanto houver essa troca de energia. C, então a B tá errada. C. Um fluido invisível e sem peso que é transmitido de um corpo para o outro. Que? Nada a ver, né? Calor não é um fluido invisível, sem peso, nada disso. D, a transferência de temperatura. Temperatura não é transferida. Temperatura, cada um tem o seu. O que é transferido é o calor. Então, errada também. E E, energia que se transfere espontaneamente do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Estaria tudo certo se aqui fosse maior e lá menor, né? Então, a transferência de calor, a propagação do calor é sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, tá errada essa daqui por isso.
Então, o item correto é o item A. Ok? Tem mais? 5. Analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. A convecção é observada em líquidos e gases, verdadeiro. B, o calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles, verdadeiro. C, o processo de propagação do calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de meio material, verdadeiro. A condução do calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Condução pode acontecer no vácuo. Condução é aquele processo que vai aquecendo partícula por partícula. Então, só acontece nos sólidos. Então, é farsa. E, só para conferir se é a D mesmo, o processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido em razão da diferença de densidade entre as partes do fluido. É isso que acontece, né? A movimentação do fluido devido à diferença de densidade. Muito bem. Então, o item correto, no caso incorreto, é a letra D. Ok? Entendido? Na 4 ficou qual mesmo? Na 4. A. Então, obrigado. Fechou aqui. Deixa eu conferir. A energia que se transfere de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura. Então, tá bom. Obrigado. Isso aí. Então tá, gente. Tudo certo? Alguma dúvida? Deu o horário bem certinho. Então tá, bom final de Dobrou, semana. na verdade, né? Hã? Não, é até Dobrou. 15 para 10. É? Não era até os 10? É até 15 para as 10. Aí que de 15 para as 10 às 10 é o intervalo. Tem o intervalo. Ah, ok. Top. Não sabia. Isso. Então tá, tchau, gente. Bom final de Tchau, semana, bom resto de final de semana. Um abraço, até a próxima. Show. Um abraço, professora. Até mais. Bom final Tchau, de semana. tchau. Bom Tchau, final de professora. semana. Igualmente. Tchau, Tchau, tchau. professora. Bom final de semana. Tchau. Obrigada. Teve chamada? Teve. Alguém coloca ali pro Bruno? Eu já, mano. Tchau, Teve. Vou prof. achar aqui. Tchau, tchau. Tchau, professora. Até. Tchau, tchau. A lista aí, Bruno. Tchau, gente.